Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre infarto agudo do miocárdio. Faltaram algumas notas e algumas observações, tá? Vamos lá? Então, pessoal, o paciente que sofre um infarto, ele fica em média de 7 a 10 dias internado, tá? Então, essa internação é dividida em UTI semi-intensiva e enfermaria, tá? Qual que é a diferença? Na UTI, que são cuidados intensivos, normalmente o paciente se encontra na fase mais crítica da doença, que é aproximadamente entre 72 horas, tá? Portanto, ele necessita de cuidados intensivos. Quando passa a ser semi-intensivo, normalmente ele já saiu da intubação, se foi necessário intubá-lo, né? Já está melhorando o quadro, e quando ele passa para a enfermaria, já passa a ser cuidados básicos aí da enfermagem, tá? Lembrando, pessoal, que existem alguns tipos de correções cirúrgicas, como vocês já viram nas últimas aulas, né? Que é angioplastia com estente ou com balão e a ponte de safena ou de artéria mamária, tá? Quais são as complicações que podem ocorrer? As complicações, pessoal, elas são mais comuns, tá? No período trans do infarto, ou seja, logo no momento do infarto ou nos primeiros momentos após o infarto. O que pode acontecer? Choque cardiogênico, por exemplo, tá? Fibrilação ventricular, que nós tínhamos comentado na última aula, lembra da fibrilação, né? Que é a alteração do ritmo cardíaco. Insuficiência cardíaca congestiva, parada cardiorrespiratória, edema agudo de pulmão, embolia pulmonar. Vocês devem estar pensando, né? Nossa, mas o que o pulmão tem a ver com o coração? Está super relacionado, viu, pessoal? Tanto que nos próximos conteúdos a gente vai entender que o infarto agudo do miocárdio pode evoluir para um edema agudo de pulmão e como isso acontece. Pode ocorrer ruptura do miocárdio, tá? Lembrando, né, pessoal, que o coração ele tem as camadas de revestimento. Então, tem o pericárdio, endocárdio e o miocárdio, tá? Essas camadas que revestem o músculo cardíaco, o pericárdio ele reveste a camada mais externa, o miocárdio a camada do meio e o endocárdio a camada mais interna, tá? Só para não ficar essa dúvida no ar. Ou pode acontecer um outro infarto do miocárdio, tá? Em uma outra região aí do músculo, numa outra artéria. Essas são as principais complicações. Cuidados de enfermagem. Realizar o eletrocardiograma, né? Como nós conversamos na última aula, no tempinho porta-balão. Proporcionar repouso absoluto para esse paciente. Puncionar acesso venoso periférico, de preferência, pessoal, puncionar 2 acessos periféricos, tá? Para garantir que não haja a perda do acesso durante o procedimento, tá bom? E se precisar fazer algum exame também, já tem 2 acessos lá. Lembrando que esse calibre do acesso deve ser calibroso, tá? Revendo um pouquinho aí a aula de procedimentos básicos, quais são os calibres, né, de abocate mais calibrosos? 14... Lembram disso? 16, 18, tá? Quanto menor o número, maior é o calibre, tá? E quanto maior o número, menor é o calibre. Vocês vão monitorizar o paciente, monitorização, eletrodos, braçadeira, oxímetro, ligar o monitor, verificar os sinais vitais, né? Constantemente por meio do monitor. Administrar as medicações de acordo com a prescrição médica, tá, pessoal? Manter o paciente calmo, em repouso, né? Com a palavra de conforto para ele de que vai dar tudo certo. Controlar a diurese, tá, pessoal? De horário. Então, de acordo com a prescrição do médico, vocês vão controlar o nível de diurese. Se é de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, tá? Depende da prescrição médica. Administrar analgesia, tá? Se o paciente sentir muita dor, vocês vão fazer a medicação de acordo com a prescrição, tá?
Muito importante observar a intensidade dessa dor, ou seja, se a dor vai aumentando, tá? Se a dor continua a mesma dor, ou se ela vai e volta, ou tá diminuindo. Isso é importante, tá? Porque pode ter um sinal aí de um novo infarto ou de uma complicação maior. Vocês vão prestar todos os cuidados de higiene no leito, tá? Troca de lençol, troca de fralda, se necessário, uso de fralda, tá? Banho no leito. Vocês vão conversar com os familiares, comunicar sobre o estado do paciente, né? Quem faz essa avaliação do estado geral é o médico. Vocês podem comunicar ao familiar que tá tudo bem, que vocês estão realizando os cuidados, que o paciente está sendo atendido pelo médico, tá? No momento da emergência, não é permitido o familiar presente. Eles ficam lá fora. E a visita só é permitida após a estabilização do paciente. Ou seja, nas primeiras horas não deve haver visita, tá? Vocês vão manter a oxigenoterapia. Então, lembram do nível de oxigênio, né? Então, o oxigênio ele varia de 0 a 15 litros por minuto. Quanto que vocês vão colocar para o paciente? Vai depender da prescrição médica e do que o paciente está sentindo, tá? Normalmente, no infarto agudo do miocárdio, o que vai acontecer? Dispneia e taquidispneia, tá? Dificuldade para respirar, respiração rápida. Então, o O2 sempre será, no caso de uma dispneia, de 7 a 10 litros por minuto, tá? Se houver uma parada cardiorrespiratória, de 12 a 15 litros por minuto, tá? Em outras situações, 5 a 7 litros por minuto. Vocês vão manter a vigilância contínua desse paciente, tá? Jamais administrar medicação para dor, né? Sedativos, medicações que deprimem o sistema nervoso e, consequentemente, vai deprimir o sistema respiratório, tá? Sempre que vocês observarem que a frequência respiratória está menor que 12 no paciente, tá? Ou menor que 14 no período de 1 minuto, não administrem medicações que possam rebaixar ainda mais o nível de saturação e a frequência respiratória, tá? Pode causar uma parada cardiorrespiratória no paciente. E se tiver menor que 12, o que eu faço? Comunico o médico imediatamente antes da administração, tá? Vocês vão manter sempre o carrinho de emergência, ventilador mecânico, tá? Material para intubação sempre próximo do leito, tá? Sempre no quarto do paciente, caso necessário. Realizar eletrocardiograma de acordo com as prescrições médicas, tá? O eletro é importante para ver a evolução, para ver como é que tá indo, tá? A situação do infarto. Vocês vão coletar exames de sangue, se necessário, ou encaminhar o paciente para exames, tá? Orientar o paciente sobre a importância de uma dieta rica em fibras. O que tem a ver a fibra aí, né, nesse momento? Então, a dieta normalmente ela é hipossódica, ela é rica em fibras, né? Hipossódica, baixo teor de sol. Rica em fibras, por quê? Menos sal a gente já sabe que é por conta da pressão arterial, né? A fibra, o que acontece no processo nutricional? A fibra ela não é solúvel, correto? Então vamos lembrar do milho lá. Se a gente come um milho, o que acontece no momento da evacuação? Não sai esse milho novamente inteiro? Porque ele não tem um processo de absorção, tá? Ele não é solúvel. E, nossa, mas o que tem a ver? O interessante é que essa fibra, né? A gordura existente já no organismo se liga a essa fibra. Ou seja, quando elas se ligam uma na outra, acaba eliminando mais gordura, tá? Diminuindo o colesterol, diminuindo a taxa de gordura. Olha só que legal. Então, estimulem a dieta e uma dieta laxativa também, às vezes, né? Rica em fibra, em líquido e laxativa, para ele não precisar fazer força no momento da evacuação, tá? Para não ter nenhum tipo de problema aí no ritmo cardíaco, tá? Na pressão arterial, no volume de sangue, que possa ocasionar uma complicação aí para ele. Tudo bem? Do infarto é isso, pessoal. Vamos passar para insuficiência cardíaca congestiva, conhecida como ICC. Vamos lá?
Então, para a gente entender um pouquinho como que funciona a ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva, qual a função do coração? Não é bombear o sangue? Não é trabalhar como uma bomba, né? Se o coração está insuficiente, o que vai acontecer? Ele vai conseguir bombear o sangue? Não. Então, se ele não consegue bombear adequadamente o sangue, o que vai acontecer como resultado? O acúmulo de sangue, tá? Um acúmulo de líquido aí, de volume sanguíneo. E se o coração não tem força suficiente para bombear o sangue para os outros órgãos, tá? O que vai acontecer? Esse acúmulo de líquido de sangue em todos os órgãos, né? Devido a essa incapacidade. E como essa consequência, uma congestão cardíaca, tá, pessoal? Quais são as causas mais comuns? Pacientes que têm hipertensão, arteriosclerose. Arteriosclerose é o estreitamento das artérias, tá? Elas perdem a elasticidade. E, consequentemente, existe o acúmulo de gordura dentro dessas artérias, tá? O infarto agudo do miocárdio causa ICC, né? Porque se não retorna o sangue devido à obstrução, o que vai acontecer? Congestão cardíaca. Cardiopatias, né? Doenças cardíacas podem ocorrer. Doenças na artéria, principalmente na artéria aorta, tá? Insuficiência da aorta. Hipervolemia, que é o aumento do volume sanguíneo, tá? Que o coração não vai dar conta desse aumento, então ele vai acabar trabalhando insuficientemente. E doenças renais também. Lembrando que a insuficiência cardíaca ela pode ter início em apenas um lado do coração, tá? Direito ou esquerdo. E após, conforme for sua evolução, ela pode tomar todo o músculo cardíaco, não só um lado. Vamos entender um pouquinho o que acontece na insuficiência cardíaca esquerda, tá? Então, se for esquerda, o coração não vai ter força suficiente para bombear o sangue que está vindo das veias pulmonares e da artéria pulmonar, tá? Principalmente falando de artéria, pessoal. Se ele não der conta, tá, de fazer a função e ficar incapaz de bombear esse sangue, o que vai acontecer? Vai acumular o fluxo de sangue na artéria pulmonar e vai retornar para o pulmão. Então, além dessa insuficiência cardíaca esquerda, né, ocorrer no coração, vai afetar o pulmão, causando um edema agudo de pulmão, tá? Devido ao retorno e ao acúmulo de volume de líquido. Os principais sinais e sintomas são cansaço, fadiga, dispneia. E esse desconforto, esse cansaço, essa dispneia vão aumentando gradativamente, tá? Então, se por acaso esses sintomas ocorrerem em grandes esforços, é classificado como insuficiência cardíaca grau 1, tá? Se for em médios esforços, insuficiência cardíaca grau 2. E se é um pequeno esforço, como levantar-se, tá? Caminhar pouco, acontecer esses sinais e sintomas, é considerado insuficiência cardíaca grau 3, tá? Tem 3 graus aí da insuficiência. Na insuficiência cardíaca grau 3, né, o paciente, mesmo estando em repouso, sem qualquer tipo de estímulo de atividade física, nada, acaba acontecendo sinais e sintomas. E em muitas situações também, o paciente já está dormindo e acorda sufocado, com uma sensação de sufocação, dispneia, tá? Refluxo, como se fosse um refluxo, um desconforto, dor torácica. E isso se chama ortopneia paroxística noturna, tá? O que é isso? Em posição deitado, acontece a interrupção da respiração, tá? Como se fosse uma dificuldade para respirar junto com uma apneia, tá? E acontece apenas no período da noite, devido ao paciente estar em posição deitada. Pode ocorrer tosse, palidez, tá? A tosse normalmente é decorrente desse refluxo, tá? Que vem dos alvéolos e vai retornando aí.
até passar pelos brônquios, bronquíolos, traqueia, tá? Por isso que provoca a tosse, devido ao acúmulo de líquido no pulmão, tá? E como que vocês vão começar a perceber que tá chegando já num edema agudo de pulmão, que já é nesse caso, essa evolução, né? Da ICC para um EAP, que é o edema agudo. Quando o paciente começar a sentir muita tosse, tá? Começar a aumentar a produção de catarro e esse catarro tiver uma coloração rósea, né? Que é o próprio sangue mesmo que está refluindo devido ao rompimento dos pequenos vasos, tá? E essa espuma que o paciente acaba eliminando no catarro, ela é persistente, tá? De coloração rósea, não chega a ser vermelho sangue e bem espumosa. Pode haver agitação, tá? Dispneia muito intensa, angústia, sensação de morte e uma respiração ruidosa. Toda vez que tem ruído, ronco, né, no sistema respiratório, tá indicando a presença de líquido, tá? De muco. Então pode ser muco e nesse caso é o sangue, tá? Devido ao acúmulo por causa da ICC. Tudo isso está relacionado à insuficiência cardíaca esquerda. Vamos falar da direita um pouquinho, tá, pessoal? Então, do lado direito, o que acontece? É quando o ventrículo recebe o sangue, né, dos membros inferiores e superiores, né, por meio das veias cavas, e ele vai receber esse sangue que não é rico em oxigênio e vai começar a circulação para levar esse sangue para a artéria pulmonar para ser oxigenado, tá? Portanto, se acontecer essa situação da insuficiência cardíaca, o ventrículo ele não vai conseguir exercer a sua função de ejetar o sangue para o lado esquerdo do coração. Então, vai começar a retornar esse fluxo de sangue para os outros órgãos, tá? E o que vai acabar acontecendo? Acúmulo de líquido, edema, vai causar uma dor muito grande muscular devido ao acúmulo de líquido. Esse edema, normalmente, pessoal, ele pega mais membros inferiores, tá? Ele começa a aumentar muito no final do dia e quando a pessoa repousa, deita, ele acaba melhorando por causa da distribuição do fluxo sanguíneo, tá? Devido à posição. Pode ocorrer cianose das extremidades, né? Que é essa coloração assim, ó, cianose, quando vocês forem apertar o dedo, ó, então começa a ficar vermelho, né? Vai chegar uma hora que vai ficar arroxeado devido à falta de oxigênio. Então começa a ficar cianótica as extremidades dos pés, tá? Dedos dos pés, dedos das mãos. Pode haver cianose de lábios também, tá? Pode ocorrer distensão abdominal devido à hepatoesplenomegalia, né? Hepato, fígado, espleno, baço, megalia grande. Então, devido ao aumento do baço e do fígado, decorrente desse acúmulo de líquido, tá? Do volume de sangue nos órgãos, então vai acabar aumentando o tamanho da circunferência abdominal. Estase jugular, né? A veia jugular fica calibrosa, começa a ficar bem visível, tá? Então, pode ocorrer a estase jugular e taquicardia também. O coração começa a acelerar, tá? Para tentar corresponder, consertar essa insuficiência cardíaca, uma reação corporal, tá? Então, o coração começa a acelerar para tentar suprir aquela necessidade que não está conseguindo devido à insuficiência. Complicações: embolia pulmonar, trombose venosa e a morte, tá? O diagnóstico, pessoal, ele é realizado por meio de anamnese, né, que é a conversa com o paciente, análise do quadro clínico, exame físico do paciente, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, tá? Percussão torácica, palpação abdominal, então tem tudo isso. Eletrocardiograma, raio-x de tórax, exame laboratorial também, tá? Tem um exame chamado gasometria, né? Que vai ver a quantidade de oxigênio da artéria. Esse exame é realizado uma punção que somente a enfermeira pode fazer, tá? Uma punção diretamente na artéria radial ou na artéria femoral. Vai mandar para o laboratório para ver, para fazer análise da oxigenação. Tratamento clínico e medicamentoso.
Os tratamentos, eles visam, né, estimular novamente a contração do músculo cardíaco para que ele volte a trabalhar normalmente, tá? E eliminar o máximo de líquido que está acumulado. Então, o que vai ter de tratamento para esse paciente? Repouso absoluto, tá? Para tentar minimizar o esforço cardíaco, o trabalho do coração. Uma dieta leve, hipossódica, com poucos resíduos, com pouco teor de gordura, tá? Utilização de digitálicos, que são medicações que vão aumentar a força de contração cardíaca. Diuréticos também podem ser utilizados como um tratamento no auxílio para eliminar o líquido que está retido e para prevenir a retenção de líquido, tá? Um dos diuréticos mais comuns que vocês vão ver bastante é o Lasix, né? Furosemida. São os nomes mais comuns aí que vocês vão utilizar. Oxigenoterapia, terapia por meio do oxigênio. Pode ser realizada sangria também, né? Que é a drenagem do líquido que está acumulado. Então, tem que haver uma prescrição médica. O médico que vai realizar essa punção, tá? Normalmente a punção torácica. Faz uma punção no tórax e faz a inserção de um dreno, tá? Para ir drenando todo o líquido que está acumulado. É um auxílio também, mas só pode ser realizado pelo médico. Hipotensores também são realizados, né? Medicações que vão ajudar a diminuir a pressão arterial e não deixar a pressão arterial se elevar, tá? Se ela sobe, aumenta o fluxo de sangue, pode complicar o quadro, né? E os cuidados de enfermagem estão voltados com o repouso, tá? Qualquer tipo de cuidado deve ser realizado no leito, banho, alimentação, auxílio na deambulação, na mudança de decúbito, controle de peso diariamente, controle de diurese, né? Para isso é necessário a inserção de uma sonda vesical de demora, que vocês vão controlar toda a diurese, né, que o paciente estiver eliminando por um período de 12 horas, tá? 12 horas que é o plantão de vocês, mas é 24 horas aí controlando rigorosamente a diurese. Verificação dos sinais vitais, né, o controle rígido dos sinais vitais. Explicar a importância do repouso e de uma dieta rica, tá? Em fibras e pouco sal, tá? Pessoal, a quantidade de líquidos que devem ser ingeridos vai ser bem diminuída. Por quê? Por causa do acúmulo de líquido, tá? Então, se esse paciente aumentar a ingestão, ou um dos cuidados que é muito importante também, nos atentarmos, principalmente se for situação de emergência, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, né? E é infundida muita medicação por via endovenosa, vai dar uma sobrecarga aí no coração e vai piorar a insuficiência cardíaca e reter mais líquido. Por isso que deve ter uma restrição, um controle aí na ingestão de líquido e na quantidade de líquido que é infundido por meio de medicações endovenosas também, tá? Mantenham um paciente em posição de Fowler, tá? Porque essa posição tem duas situações que vão ajudar bastante, além, né, de contribuir para o fluxo de sangue descer, estimular a circulação, vai contribuir para melhorar a dispneia do paciente, tá? O desconforto respiratório. Podem observar também o fluxo das eliminações intestinais, tá? Como é que está a eliminação intestinal. Outra coisa importante como cuidado de enfermagem é estimular a circulação dos membros inferiores. Então, embora o paciente permaneça de repouso, né, seja necessário, é importante fazer exercícios, né, movimentos de vai e vem com os pés, tá? Não manter repouso absoluto no leito para poder estimular a circulação e evitar problemas circulatórios, como tromboses, tá? Embolia. Podem estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio. Isso é importante. A equipe da nutrição, ela vai acabar planejando uma ideia, né, de dieta que atenda melhor a toda a necessidade desse paciente. Portanto, é muito importante a enfermagem, né, nessa ação de explicar para o paciente a importância
quão bom será se ele fizer uso dessa dieta, tá? Então, por exemplo, dietas ricas em potássio vai ajudar muito, principalmente se ele estiver tomando diuréticos. Com o diurético, o que vai acontecer? Vai aumentar a eliminação da urina. E juntamente com a urina, o paciente vai acabar perdendo eletrólitos, tá? Vitaminas, então vai acabar eliminando o potássio. E o potássio é uma substância muito importante, principalmente para o funcionamento muscular, do músculo cardíaco, tá? Evita cãibras, complicações também em membros inferiores. Então, alimentos como limão, laranja, tomate, que são ricos em potássio, estimulem o paciente, orientem para que eles consumam, tá? Para melhorar o quadro geral deles. Normalmente, para qualquer tipo de problema cardíaco, né, angina, infarto, insuficiência cardíaca, a coleta de exame de sangue, né, e verificação das enzimas cardíacas são muito frequentes, tá? Então, vocês vão acabar coletando sangue todos os dias, quase, do paciente, às vezes mais de uma vez no dia, tá? É muito importante para saber o volume de líquido, como é que tá, a quantidade de hemoglobina, tá? De eritrócitos. Então, das enzimas cardíacas, então, não se assustem, né? Porque é muito comum e é um dos cuidados de enfermagem que vocês vão ter que tomar, tá? Fazer punção e coletar os exames laboratoriais. Com relação à técnica da sangria, tá, pessoal? Como será o médico quem vai realizar a técnica? Mas o paciente vai ficar, né, um tempo ainda drenando o volume de sangue que for necessário. E nesse momento vocês vão vigiá-lo, vão acompanhar, tá? Vão ver se está sentindo algum tipo de desconforto. Pode ocorrer hipotensão, tá? Por conta do volume de sangue que está sendo drenado, dor, e sempre anotando o volume de líquido que está drenando, tá? Não deixar o frasco coletor encher muito, tá? Quando perceber que está drenando, está num nível já bem alto, descartem, né? Marquem o volume que está drenando e descartem. Aonde que vocês vão descartar essa sangria, né? Que é o sangue que está drenando. É no vaso sanitário? Não, né? É na pia? Não. Então tem um local lá no expurgo que é direcionado para eliminar esse tipo de conteúdo aí, secreção, sangue, tá? É um outro tipo de lixo de resíduo hospitalar. Não jogue no lixo branco, nem no vaso sanitário e nem na pia, tudo bem? E na administração de oxigênio, tá? Vai ser de acordo com a prescrição. Então, tem pacientes que vão ficar com um catéter nasal tipo óculos, tá? Que é um catéter que a gente coloca no nariz e passa aqui por trás da orelha e da cabeça. Ou podem ser que eles fiquem com a máscara, tá, pessoal? Então, vai depender do tipo de prescrição aí médica. Qual for a prescrição, vocês vão estar realizando, tá? E pode ser que o paciente também sinta um pouco de desconforto com a máscara ou com o catéter. Aí vai ver o que melhor se adequa à prescrição, à situação geral do paciente e para proporcionar um conforto para ele também, tá? Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? O que vocês têm que se atentar é que existe insuficiência cardíaca direita e esquerda, tá? Mesmo sendo esquerda, pode ser que evolua para a direita e tome todo o coração e vice-versa. E que essa ICC pode evoluir, normalmente evolui, principalmente se for esquerda, né? Para um edema agudo de pulmão, tá? Isso que vocês têm que se atentar. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês, até a próxima aula.